Livro de 2 Crônicas, capítulo 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim e fez com que tornasse ao Senhor Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração inteiro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Sebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à luta contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário no teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque nós há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá. Assim o Senhor vos disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta luta não tereis que pelejar. Parai e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porém os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Baraca, porque ali louvaram ao Senhor, porque isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Capítulo 21. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, Zacarias, Assarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, ouro, coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor.
Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomeus contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomeus que tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixara o Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias o profeta que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas antes no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da tua enfermidade de dia em dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que está no lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus irmãos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Aconteceu que depois de muitos dias, e chegando o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e se foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos seus reis. Capítulo 22. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha tomado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Também andou no seu conselho e se foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, à luta contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E tornou a curar-se em Jezreel das feridas que lhe deram junto a Ramá, lutando contra Hazael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Aconteceu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, escondeu de Atalia de modo que o não matou.
e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus, e Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão porteiros das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá, porque vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos, as rodelas que foram do rei Davi, aos quais estavam na casa do rei. E dispôs todo o povo e a casa um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa e do lado do altar da casa ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei, lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada, e os chefes as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disseram-lhe: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque disseram o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei de que seria o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os altares, as imagens. Matão, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara da casa do Senhor, para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, e que o tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada.